A família tradicional está sob ataque. Boa tarde, senhores. Hoje nós celebramos uma festa importantíssima na igreja, que é a festa da Sagrada Família. E, portanto, eu resolvi fazer este vídeo primeiro discutindo a Sagrada Família e depois, algo que interessa a muitos, o ataque sistemático que está ocorrendo contra a dita família tradicional. Eu não concordo com esse termo, porque família, propriamente dita, sempre será tradicional. Tá? Então, esse termo tradicional existe para distinguir família desses simulacros que hoje em dia são chamados de família. Né? Mas, enfim, vamos começar com aquilo que é mais importante. Tá? Então é a Sagrada Família hoje que nós celebramos. Sagrada Família esta que apenas nós católicos, de fato, celebramos. Porque os nossos amigos protestantes, e eu tenho vários que me acompanham, não celebram a Sagrada Família. Porque a Sagrada Família, propriamente dita, é constituída por 3 pessoas: Jesus, Maria Virgem e São José. Somente os 3. E eu desconheço algum protestante, ao menos no Brasil, que acredite que Maria permaneceu virgem até o fim de seus dias. Tá? E existe uma pintura do Murilo, isso aqui, a outra imagem a gente vai discutir daqui a pouco, que representa muito bem o que essa família verdadeiramente é. Ela é uma trindade. Tá? Assim como nós temos a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos uma trindade natural, familiar, na figura de Cristo, São José e Maria. Então, Cristo resolveu vir ao mundo em uma família. Ele poderia ter vindo como adulto, poderia ter alterado a memória de todas as pessoas para acreditar que ele era um membro ali da tribo, tá? Que os pais haviam falecido. Mas ele escolheu vir em uma família. Nasceu um bebezinho, né, ali em uma gruta entre os animais em Belém. Então, a família, que já era uma instituição sagrada, estabelecida por Deus, lá em Gênesis já, tá? O casamento foi estabelecido ali, e Jesus dá uma dignidade maior ao casamento ao transformá-lo em um sacramento, quanto antes era simplesmente uma instituição natural, mas mais ainda ele santifica o casamento porque ele escolheu nascer em uma família. Né? Então, nós temos essa trindade. E entendo que é interessante, porque essa trindade, José, do ponto de vista natural, é a cabeça. Tá? Nossa Senhora seria a número 2 e Jesus Cristo seria o último. Então, no Evangelho de hoje, né, que Jesus fica lá e é encontrado entre os doutores, ainda que ele tenha dito, né, por que vieram me procurar, ele vai com os pais e é sujeito a eles, é submisso a eles. Então, Jesus, do ponto de vista natural, familiar, ele que é Deus, 100% Deus e 100% homem, se faz submisso à sua família, mostrando aí essa ordem natural. E Deus, sendo um filho perfeito, tendo ele criado e estabelecido a família, é óbvio que ele seguiria essa ordem. Tá? Porém, obviamente, do ponto de vista ontológico e do ponto de vista da graça, a situação é invertida. Jesus é a cabeça, ele é Deus. Nossa Senhora está acima de São José, na ordem da graça. E São José estaria aí em terceiro colocado. Tá? E essa pintura de Murilo, ela representa isso. Né? Então você vê a Santíssima Trindade aí, né, com a pomba representando o Espírito Santo. E você vê que Jesus, ainda que menino, está no topo
Você tem uma elevação, ele está no topo, Nossa Senhora está ligeiramente acima de São José, tá? Na pintura, e ela está focada em Cristo, enquanto São José foca em nós. Então, a família é algo sagrado. Ela é o núcleo de qualquer sociedade, ela é a base de qualquer sociedade. Tá? Então, no passado, quando o mundo ainda estava menos enlouquecido, a família era extremamente protegida. Em alguns locais, por exemplo, existia um salário familiar. Se você tivesse família, havia um estímulo. Se você tivesse filhos, você recebia bônus. Porque se entendia exatamente que sem a família não há uma sociedade. Tá? Hoje, nós temos uma inversão. A família é demonizada, ela é atacada. Isso não é conspiração de conservador, como a gente escuta por aí. O ataque ele é óbvio. Se você pegar o Manifesto Comunista lá de Marx, só para dar um exemplo, você vai ler que ele fala explicitamente que a família ela deve ser atacada, tá? Deve se diluir essa noção de família. Então, como é que o núcleo familiar é atacado? De diversas formas. Uma delas, que vai irritar diversas pessoas, foi a emancipação das mulheres, por exemplo. Tá? O movimento feminista. E não precisa ser a última onda, não. Tirar a mulher do lar e colocá-la no mundo do trabalho foi, obviamente, um ataque à família. Ok? E nós estamos pagando o preço, porque agora as pessoas têm essa ilusão, né, as mulheres principalmente, de que foi um ato ali de... né, as mulheres ganharam um direito, né, o direito de ficar trabalhando 8 horas por dia, igual uma maluca, né, deixando o lar, tendo que tomar pílula, viver uma vida de estresse. Para o que exatamente? Né? Mas é óbvio que a intenção ali era um ataque ao núcleo familiar, né? Óbvio que isso geraria problemas, e também porque agora o mercado de trabalho duplica. Então você tem mais oferta, tá? Mais demanda, perdão, então você pode diminuir os salários, e hoje nós vemos as consequências disso. Né? Duas pessoas precisam trabalhar igual maluco para ganhar um salário aí porco, para sustentar uma família, quando que no passado uma única pessoa geralmente conseguia sustentar a família. Tá? Algo que eu acabei de aludir, que também é um ataque à família, foi a invenção da pílula, tá? Que segue o mesmo raciocínio. É um ataque à instituição do matrimônio, né? E é um ataque à própria natureza, porque a relação sexual tem como fim os filhos, né? O casamento existe para este fim último, que é trazer ao mundo os filhos. O fim último, propriamente dito, obviamente, é dar glória a Deus, viver uma vida santa, mas o casamento, enquanto algo natural, ele tem como função trazer ao mundo crianças e criá-los na tradição católica. Então você vê esses diversos ataques. A pílula vem exatamente para gerar esse problema familiar, ignorando, obviamente, o fato de ser um pecado mortal contra a natureza, né? Mas gera esse egoísmo, coloca mulheres aí querendo simplesmente trabalho, ter a fama, né? Se sentirem supostamente realizadas, mas estão todas enfiadas no Rivotril, né? E assim por diante. A consequência natural da pílula é, obviamente, o aborto, porque se o sexo passa a ser simplesmente a busca pelo prazer, e a criança, então, seria um acidente do processo, então é óbvio que ela é indesejada e o próximo passo lógico seria eliminar a criança, tá? Se você não conseguir prevenir o nascimento dela. Ainda que a própria pílula ela é abortista, tá? Isso aí já foi estudado, ela causa aborto. Mesmo não digo pílula do dia seguinte, eu digo a pílula anticoncepcional. Tá?
Então você já vê aí a sociedade atacando o núcleo familiar, né? Tentando convencer as mulheres que elas devem ser iguais aos homens, tá? Mas existe, obviamente, e isso também vai irritar muita gente, uma hierarquia. Como eu disse, até Cristo, que era Deus, era submissa aos seus pais. E Nossa Senhora, ainda que estivesse acima de São José na Ordem da Graça, ela é a rainha do universo, tá? Ela era submissa ao seu marido. Tá? Então você tem uma desigualdade no lar. Uma desigualdade de autoridade. E uma desigualdade biológica. Mulheres e homens são distintos, eles têm diferentes papéis. E um outro ataque, que também os protestantes muitas vezes não enxergam como um ataque, é o divórcio. Você destrói o núcleo familiar. Isso afeta permanentemente as crianças. Se você pegar as pessoas que estão presas nos Estados Unidos, e imagino que no Brasil seja a mesma coisa, não sei se já fizeram a mesma estatística, mas se você pegar os prisioneiros, a vasta maioria dos que estão lá vem de lares fragmentados, se não me engano, uns 70%. Tá? Você tira o pai da casa, a criança tem uma altíssima probabilidade de virar um criminoso. Tá? Você coloca um padraço na casa, você aumenta exponencialmente a probabilidade de crianças serem molestadas, porque esse pai, principalmente se a criança já estiver ali adolescente, né, ele não tem um vínculo sanguíneo com aquela pessoa, tá? Então, é muito comum em lares aí de pais divorciados, né, padraços, ou a mãe com filha tendo um namoradinho, de ocorrerem exatamente a criança ser molestada. Tá? Então o divórcio é um ataque à família. E é considerado por muitos um direito, né? É uma coisa boa poder divorciar. Sendo que aos olhos de Deus, você nunca está divorciado. Se você casou, você está comprometido com aquela pessoa até que a morte os separe. Então, o que Deus estabelece, você não pode quebrar. Tá? Então esse casamento é para a vida toda. Então quando você casa novamente, tá? Você está cometendo adultério. Simples assim. Okay? É diferente o anulamento do casamento, que muito raramente, apesar de que hoje em dia com a crise na igreja isso aí está sendo dado quase que igual doce, né? Mas o anulamento é diferente. O anulamento é a constatação ali, obviamente a igreja ela tem que fazer aí um tribunal e avaliar, de que você nunca esteve casado. Tá? É totalmente diferente. Não é que a igreja permite que você divorcie. Não, é porque o seu casamento foi nulo. Ele não era um verdadeiro o casamento porque algumas das condições ali não foram estabelecidas. Uma delas, por exemplo, é se o indivíduo sabe que é infértil, omite essa informação da noiva e casa com ela, e ela descobre que ele já sabia que ele era infértil, e isso é razão para anular, porque no casamento tem que ter a intenção de gerar uma família ali, né, filhos. Se o cara sabe que é infértil e omite, então ele está, né, ele está manipulando a esposa, ele não está buscando o fim do casamento. É diferente, obviamente, de pessoas que não sabem, casam, tinham intenção de ter crianças e vêm a descobrir que são inférteis. Isso é totalmente diferente. Tá? Inclusive é algo que causa muito sofrimento a pessoas que querem ter filhos e infelizmente não conseguem ter. Tá? Então, divórcio, pílula, né, botar a mulher para trabalhar, né, veja aí a taxa de depressão e insatisfação de mulheres. Quantas mulheres não saíram dessa vida, se tornaram mães, foram ali para o... Né? Óbvio que no Brasil é diferente por causa da pobreza, mas se você for em países um pouco melhores, a pessoa tem condição de ir para o campo, viver um ambiente mais saudável, essas mulheres têm uma taxa de felicidade muito maior. Tá? Porque ter filhos é um trabalho integral. Tá? E mesmo a feminista vai admitir isso. Tanto é que ela não quer ter filho para poder trabalhar, porque ela não quer 2 trabalhos integrais. Tá? Então, tá aí o mais claro ataque. Tá? Os outros ataques são o que a gente vê continuamente, né, na mídia.
talvez no Brasil vocês se lembrem, né? Aquela exibição lá de arte, a arte, né? Acho que foi do Santander, colocando crianças para tocar um homem nu. É uma coisa que todos os envolvidos deveriam ter sido presos, e até um pouco mais, na minha opinião. Eu não vou dizer o que eles merecem, mas enfim. Mas é considerado arte. Né? Você tem aí paradas gays levando crianças para essas paradas, né? Hoje em dia está extremamente comum isso daí, né? Você tem homens e mulheres pelados aí andando e criancinhas neste meio, né? Um ataque claramente às crianças e à família, né? Não sei se no Brasil tem essas coisas aqui, né? Mas esse negócio de leitura, né? Pegar drag queen para ficar lendo para criança em biblioteca, né? Essa aqui até fantasiado de basicamente um demônio. Né? Então você tem isso aí. Qual o ponto disso? Mesmo os defensores disso daí, qual é a intenção? Por que você quer uma drag queen vestida de forma completamente imprópria, lendo para crianças? Qual é o objetivo disso? Qual é a mensagem que você está querendo passar? Eu já vi, inclusive, vídeos de drags um pouco mais sensatos, né? Dizendo que isso é uma coisa que não pertence a crianças. Mas está aí. E isso é divulgado como uma coisa boa. Você tem, né, praticamente a indústria aí da música totalmente corrupta, né, sexualizada. Então você tem a Taylor Swift, praticamente todo o clipe musical é sexualizado, e as crianças, obviamente, são expostas a isso e aprendem com essas celebridades. Né? A pornografia de facílimo acesso, né? Um ataque aos jovens. Né? Na mente desses deturpados malignos, a pornografia é algo bom. Você tem escolas aqui na Inglaterra que estimulam, ou ao menos descobriram o que elas estavam fazendo, né? Estimulando crianças a se tocarem, né? A explorarem o seu próprio corpo, se masturbarem. Ok? Você tem, né, na mídia, no Brasil teve recentemente aí alguns shows, né, com o pessoal vestido de demônio. Então você vê isso aí, foi no Grammy, se não me engano, na abertura do Grammy. Claro, satanismo, né? E isso também, os jovens estão sendo expostos a isso, tá? Então, é óbvio, as crianças estão sob um ataque ferrenho, tá? Estão sendo doutrinadas nas escolas. Muito se fala, né? Quando você vê uma mãe ensinando a criança a rezar o Pai Nosso, isso é doutrinação. Mas uma criança de 5 anos aprender sobre ideologia LGBT na escola, isso não é doutrinação. Isso aí é o quê, exatamente, né? E você tem praticamente todos. Eu tenho um hobby que toda vez que eu viajo para o Brasil e volto, né, como é um voo longo, e eu tenho acesso à televisão lá e os filminhos ali da companhia aérea, eu assisto os filmes infantis, só para ver como é que eles estão atacando as crianças. Tá? Então, existem coisas clássicas aí em praticamente todos os filmes hoje em dia, né? Idolatrando magia, né? Como se fosse uma coisa boa. Não, teve um filme recentemente aí que com a Angelina Jolie, se não me engano, né? Que ela é a bruxa lá da Branca de Neve, mas não, na verdade ela era boazinha, sabe? A bruxa era boa, sabe? Sempre essas ideias assim, né? O ocultismo sendo vendido como algo positivo, né? Tem um filme agora para sair, ou acabou de sair, chamado Wicked, né? Que coloca exatamente bruxas, né? Inclusive Barbies que estavam sendo vendidas com o tema do Wicked, o site que estava lá na Barbie levava a um site de pornografia, tá? Eles disseram que foi um erro,
tá? Foi um erro, o site, ao invés de ser Wicked The Movie, colocou wicked.com, mas eu acho muito improvável, tá? Ou menos devemos ficar um pouco suspeitos de que talvez isso tenha sido deliberado, tá? Mas você vê, né, esse tipo de coisa, a sexualização dos desenhos, né, o ocultismo constante, Harry Potter, por exemplo, né, mostrando que é bom você quebrar regras, porque nada acontece, é bom, você ganha pontos extra no final do semestre, magia é uma coisa boa, né? Esse foi um dos filmes que eu assisti em um dos voos, acho que alguns anos atrás, né? Zootopia, né? Então, tem uma hora que eles chegam lá, estão fazendo uma investigação criminal. Todo o cartoon, na verdade, ele é sexualizado, né? Você tem essa coelhinha aí com o corpo completamente feminino, né? Com quadril largo, bunda, né? Um negócio completamente sexualizado. Aí chega nessa cena, isso é um filme para criança, né? Então chega nessa cena aí que eles estão investigando, vão num spa, eu não lembro exatamente o contexto, mas já chega aí, tem um maconheiro fazendo yoga, né? Hello, here. You may have frequented. Esse cara é claramente um maconheiro, aí vai pro spa. E você vê isso, né? Porque nesse universo os animais usam roupas, tá? Então isso aqui é uma alusão a um spa em que tá todo mundo pelado, ok? Does this make you uncomfortable? Because if so, there's no... Aí ele tá dizendo, isso aí te faz ficar, né, desconfortável, porque eles estão pelados nesse universo, tá? No shame in calling it quits? Yes, there is. Boy, that's a spirit. Yeah, some mammals say the naturalist life is weird, but you know what I say is weird? Clothes on animals. Olha o que eles estão aludindo isso aqui, hein? Here we go. As you can see, Nangi's an elephant, so she'll totally remember Emmett, He's an otter, actually? green cable knit sweat and a paisley silver trim needed it. Bom, enfim, deu pra entender, né? Então, isso aí é um filme infantil. Isso nem é o pior deles, né? Então você vê a agenda sempre hoje em dia uma agenda feminista, né? As personagens mulheres são sempre fortonas, heroínas, nunca cometem erros, conseguem derrotar um cara na espada, conseguem bater em 5 caras simultaneamente. Os homens são sempre malignos, são sempre estúpidos, né? Pega aí todos esses Simpsons, Family Guy, o cara é sempre um idiota, beberrão, estúpido, viciado em pornografia, trata os filhos mal, tá? Isso é um ataque. Ou você acha que isso é inocência? Você acha que o Homer Simpson lá sendo um completo idiota tapado, isso não é subliminalmente atacando a figura paterna? O Peter Griffin, completo idiota, estúpido, imoral. Você acha que isso não é um ataque à família? Então, o ataque ele está em todo lugar. Você anda pela rua, você tem aí propagandas enormes de lingerie. Então, você tem uma bunda de uma mulher seminua esfregando na sua cara e da sua criança lá. Você liga a televisão, sua novela é traição, promiscuidade, tudo. Drogas. E você vai me dizer que não, a família não está sendo atacada? Até os apartamentos, o jeito que a cidade é construída é opressor. Tá? Hoje em dia os apartamentos são minúsculos, caríssimos, e isso estrangula. Né? A ideia aqui é não tenha uma família numerosa. Como é que você vai criar uma família numerosa num kitnet? Então, trabalhe, 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 trabalhe. Você e sua esposa devem ter grandes cargos, trabalhar 8 horas por dia,
não tenham filhos, tomem a pílulazinha e trabalhem para o governo. Isso é felicidade, né? Aí depois você pega parte desse salário para pagar terapeuta, pagar o Rivotril, né? O antidepressivo. E a mulher de 7 décadas atrás, que tinha várias crianças, fazia manteiga na roça, criava as vaquinhas lá, era uma opressora, uma oprimida que precisava ser salva. Então, não existe a menor dúvida que a família está sendo atacada. Tá? Isso aí, os inimigos, eles deixam isso bastante aberto. Né? Eu citei um, que era Marx, mas você lê aí os escritos do pessoal aí da Revolução Sexual, é muito claro. Né? O ataque no casamento, né? Hoje em dia qualquer um casa, obviamente o casamento, como o fim dele é a geração de crianças, então somente um homem e uma mulher podem casar. Tá? E antes que venham deletar esse vídeo e me processar, essa é a visão da Igreja Católica, é a visão que sempre foi defendida pelas pessoas com senso comum ao longo da história. Tá? Então você está basicamente atacando algo que é uma instituição que sempre existiu. Não fosse assim, não haveriam sociedades, né? Porque não teriam filhos. A sociedade morreria em algumas gerações. Né? Então, o ataque é contínuo. E qual é a solução? Desesperar, virar um ermitão no meio lá da caverna? Não, a solução é essa aqui, é voltar para essa trindade que nós nos inspiremos nessa família santa. Que Cristo, o bebê, o Jesus Cristo, aquele bebezinho na manjedoura, esteja no centro da nossa vida. Que a gente sempre busque a intercessão de São José, de Nossa Senhora, que vocês que estão aí casados e com filhos, que vocês tentem da melhor forma possível proteger essas crianças, criarem essas crianças em um lar católico com bons valores e colocá-las na mão da Sagrada Família. Vivemos tempos nebulosos, deve ser aterrorizante criar uma criança hoje em dia, imagino. Mas, se você tem uma grande fé, essas coisas não te abalam. Você está até provavelmente conformado com a possibilidade que alguma dessas crianças se percam. Óbvio que você não quer, mas você dá a base, faz a sua parte, pede a Deus para protegê-las, o anjo da guarda, e coloca na mão da providência divina. Então, que a Sagrada Família esteja no centro da vida de todos os senhores, principalmente aqueles que estão casados. Que as mulheres se inspirem em Nossa Senhora, que sempre colocou a palavra de Deus acima das coisas. Nenhuma criatura amou a Deus tanto quanto Nossa Senhora. Faça em mim conforme a sua palavra. Que esse seja o moto, o lema da sua vida. Que você viva conforme a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que você também respeite a estrutura familiar, porque foi ele que a criou. Que os pais se inspirem em São José. São José tinha todas as virtudes, era um homem justo, um homem masculino, tinha coragem, tinha um trabalho braçal, era um carpinteiro, protegeu a esposa e o filho quando a tribulação veio na forma de Herodes querendo matar a criança. Então, essa é a função do pai, prover para a família. Amar a Deus, ser a cabeça, representar Deus Pai no núcleo familiar.
E os filhos serem como Jesus, né? Obedeçam os pais, sejam submissos aos pais, os amem, sejam dóceis, né? E esse é o único remédio contra os ataques. A vida católica, a missa, os sacramentos. Então eu convido os meus amigos protestantes a refletir. Deus escolheu vir ao mundo em uma família. A Sagrada Família representa a Trindade Celestial. Nossa Senhora queria se dar a Deus totalmente. Nós sabemos que a vida religiosa ela é mais perfeita do que a vida do casamento. Por quê? Porque o casamento ele distrai a pessoa de Deus, muitas vezes. A mãe está ali, por exemplo, numa missa, o foco deveria ser Jesus Cristo, mas ela tem, se a criança está ali passando mal ou está fazendo muito barulho, às vezes ela tem que sair da missa. Não há problema nisso nenhum, porque ela é uma mãe. Mas, obviamente, isso tira da atenção do sacrifício da missa. Então, há isso. Mas é óbvio que a família ela é sagrada. Então, Nossa Senhora, amando a Deus acima de todas as coisas, é óbvio que ela havia feito um voto de castidade e ia se dar a Deus. Mas Deus quis que ela fosse mãe. E a ela, especificamente, foi dado essa graça de ser mãe e virgem. Então, protestantes, a ideia que Nossa Senhora teria tido mais filhos é uma ideia, né, obviamente, herética, mas também ela é contrária a essa realidade. Nossa Senhora tinha Deus dentro de casa. Quem tem Deus dentro de casa, se vocês dizem, né, todo o nosso coração, toda a nossa alma tem que estar voltada a Deus, então você acha que Nossa Senhora, pensando do ponto de vista puramente humano, ela tem Deus dentro de casa, né? Jesus não foi embora aos 18, ficou com ela até os 30. Né? Você acha que ela ia desviar a atenção desse filho divino, tendo mais 12 filhos para dividir a atenção? Isso do ponto de vista puramente humano. Claro que não. Então, essa família, ela representa aí essa trindade. Então, são três, não são vários. Né? Eu já fiz um vídeo sobre os irmãos de Jesus. Né? Eles eram primos. Então é isso, senhores. Nesse dia, né, demos louvor a essa Sagrada Família. Coloquemos esses três aí no nosso coração, acima de todos. Pais, orem sempre a São José, ele é sempre esquecido, né? Ele gosta de ficar ali em segundo plano, mas, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Nada que ela pediu a São José ele não escutou. Né? Nossa Senhora, obviamente, todos nós devemos ter uma devoção especial à Nossa Senhora, mas as mulheres, principalmente, tenham ela como inspiração. Né? Quando você começar a ser tentada por aquelas noções feministas que mesmo várias católicas têm, né? Nossa Senhora é o seu foco. Ela era uma mãe dedicada. Você acha que Nossa Senhora estava lá, CEO de empresa, trabalhando 10 horas por dia? Não. Né? Então, tomem Nossa Senhora como inspiração. E o menino Jesus deve estar, obviamente, no centro dos nossos corações e o foco da nossa alma. Tá? Então é isso. Tenham um excelente final de semana e até a próxima.